Olá, amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Amém? Estamos vivendo em circunstâncias difíceis, parece que cada vez fica pior, mas creio que com a graça de Deus nós vamos conseguir vencer esta batalha. Não sabemos o que vai ser do nosso futuro, mas sabemos que Deus está no controle de tudo. E é por isso que hoje eu quero falar a respeito de mudança de planos. Você já alguma vez planejou na sua vida algo e de repente, depois de um certo tempo, a tua vida deu uma guinada, deu uma reviravolta, você nem esperava aquilo que aconteceria? Eu já vivi muitas vezes isso, vivi muitas circunstâncias da nossa vida que olhei assim e falei, nunca imaginei estar onde estou, nunca pensei em planejar o que eu planejei, nunca pensei de que os meus planos seriam frustrados para que assim os planos de Deus pudessem ser cumpridos em minha vida e na vida de minha família. Cada um de nós pode fazer planos, cada um de nós sempre tem planos na nossa vida. Sempre temos projetos, sempre temos direção, mas nem sempre estes planos estão debaixo da vontade de Deus. E é por isso que nós devemos sempre estar abertos a olhar, ver, observar e crer de que Deus tem o melhor plano para a nossa vida. Quando observo a palavra do Senhor, posso ver de que lá em Salmos capítulo 33, versículo 10 a 11 diz: O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por toda a geração. Olha só que interessante, por todas as gerações os planos do Senhor permanecem, e Ele permanece para sempre. Já se passou muitos anos da história da humanidade e ainda os planos de Deus continuam firmes e fortes. Não podemos entender muitas vezes a direção em que o mundo leva, mas podemos entender de que Deus está no controle de tudo. Que cabe ao Senhor determinar em relação ao que vai ser e o que vai deixar de ser. E isso não está nas nossas mãos, mas sim do Senhor. Mudamos de planos por nosso próprio entendimento ou pelas circunstâncias em que vivemos? Se você muda de plano, é porque você mudou porque realmente decidiu ou porque a situação da vida te fez levar a olhar para esta circunstância atual e mudar de planos? Nem sempre nós temos o controle daquilo em que vai ser na nossa vida com relação aos planos em que nós fizemos. Por exemplo, um certo tempo atrás, nós planejávamos em construir a nossa vida dentro de uma colônia. E eu imaginava de que a nossa vida seria construída dentro da colônia lá na Bahia, oeste baiano, na colônia Concórdia, né? E ali eu simplesmente estava construindo um plano de vida, um plano em que realmente daria certo e que realmente traria uma circunstância confortável para minha família e para nós, todos no caso, né? Estaria muito bem arranjado lá, muito bem estruturado lá. Mas os planos de Deus eram outros. Os planos de Deus mudaram a direção da minha vida e da minha família. Quando olhei para esta circunstância, Deus simplesmente colocou em nosso coração o desejo de voltar para o sul. E nós voltamos. Começamos novamente em Campo Largo, uma circunstância de auxiliar a igreja lá e trabalhar com um novo projeto de implantação de igreja em Araucária. Inicialmente, a nossa ideia era de implantar uma igreja em Ponta Grossa e quando chegamos, mudança de planos. Isso desestruturou tanto a Janete como eu. Mas ainda assim Deus nos mostrou o caminho e nos deu a certeza de que era realmente isso que deveria ser feito. E assim foi. E foi fenomenal, fantástico. Até hoje tenho amigos, irmãos, queridos lá em Araucária em que realmente se encontram firmes e fortes voltados ao Senhor. Nada melhor do que nós podemos seguir
dentro dos planos em que o Senhor traçou para cada um de nós. Veja lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11 a 13. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando procurarem de todo o coração. Nada melhor do que nós podermos ter a certeza de achar em Deus, ou Deus na nossa vida, quando nós procuramos de todo o coração ao Senhor. E é por isso que em muitos momentos da nossa vida, nós vemos a atuação de Deus sobre nós e vemos o quanto Deus nos amou, a tal ponto de hoje nós nos encontrarmos aqui no Núcleo Leiteiro, Lapa, Paraná, e saber de que aqui é o nosso lugar. Mudamos de planos para cumprir o propósito do Senhor? Será que mudamos os nossos planos para que a gente faça a vontade de Cristo Jesus? Claro que em muitas circunstâncias da nossa vida, a vida em si nos obriga a voltarmos a Deus. As circunstâncias difíceis da vida nos fazem voltar-se ao Senhor para que nós possamos andar dentro dos caminhos do Senhor. O Senhor sempre está pronto e propondo na nossa vida de nós podermos voltar-se a Ele constantemente. Nós que somos muitas vezes teimosos e não queremos voltar a andar com o Senhor. Veja em Romanos capítulo 8, versículo 26 a 28. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos que está nas mãos do Senhor. A tua vida, a minha vida, a vida de cada um de nós deve sempre estar disposta a oferecer ao Senhor aquilo em que é preciso para cumprir com o propósito que o Senhor lançou sobre nossa vida. Terceiro lugar, mudamos de plano para vencer no final da corrida? Será que mudamos de plano para poder alcançar o objetivo, alcançar aquilo que está no nosso coração ou no coração de Deus? Como está a nossa vida com os planos em que o Senhor tem feito para conosco ou para com os nossos próprios planos? Talvez na circunstância em que você viva hoje, você tenha feito planos e os teus planos foram frustrados. Não se preocupe com isso. Não se preocupe por teus planos terem sido frustrados. O que eu peço a cada um de nós é de que os planos de Deus não sejam frustrados e que você tenha um propósito sobre sua vida em cumprir os planos em que Deus traçou para a sua vida, porque Ele conhece melhor do que ninguém a tua vida e o que está dentro do teu coração. Veja lá, vamos ver se realmente estamos correndo a boa corrida e alcançando o alvo proposto pelo Senhor. Salmo 125, versículo 1 e 2 diz: Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanecem para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Não se importe com a frustração dos planos em que você fez na sua vida. Se importe em confiar no Senhor de que Ele tem planos melhores para você. E Ele tem, com certeza tem. Hoje eu posso garantir a você de que a vida em que eu levo hoje, eu só levo porque eu confiei no Senhor. E o Senhor tem me conduzido até aqui e tem me dado a esperança de poder estar me dando a solução daquilo em que precisa ser determinante para a minha vida, para prosseguir alcançando o alvo. Nada melhor do que você poder olhar e dizer de que os propósitos lançados por Deus sobre tua vida, não importa em que emprego você esteja, não importa em que circunstância você esteja, mas que você está cumprindo por amor a Cristo Jesus.
Apocalipse capítulo 2, versículo 26 a 28 diz: Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e a despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que fizer a minha vontade. Vamos cumprir com o propósito dado por Deus sobre nossa vida. Vamos fazer a vontade de Cristo Jesus e vamos estar sempre prontos a andar dentro dos caminhos do Senhor. Vale a pena. Pode ter certeza, vale muito a pena. Pois você vai olhar para trás depois, vai olhar para os teus filhos e netos e eles vão reconhecer de que você é um homem ou uma mulher realmente temente a Deus e voltada à vontade de Deus. Que Deus te abençoe.